Vamos para a leitura agora do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 12. Semana passada nós lemos até o 11, hoje leremos a partir do 12. Em que a palavra de Deus nos diz o seguinte: E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galiléia. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Apenas até aí. Meus irmãos, nós lemos aqui esses versículos do Evangelho de Marcos. Na semana passada lemos do 1 até o 11, hoje lemos do 12 em diante. E nesse trecho nós temos aqui o começo do ministério público de Jesus. É o início das suas obras, é o início das suas curas. Ele se revela agora publicamente a todo o povo. E esse início do seu ministério vem logo após o seu batismo e a sua confirmação, confirmado pelo Pai, quando o Espírito desce sobre ele e uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Ou seja, isso nos ensina que um ministério público de sucesso é precedido, ou seja, ele é antecedido por um período de preparação. Todos que querem servir a Deus
publicamente na pregação da palavra ou de qualquer outra forma, devem antes se preparar, porque o nosso Senhor fez isso e Ele é o Filho de Deus. Nesse trecho que lemos, nós contemplamos também a tentação de Jesus. A sua tentação, o Espírito o leva para o deserto. E Jesus passa ali 40 dias, o texto diz de forma muito clara, sendo tentado por Satanás, habitando entre as feras. Irmãos, esse trecho nos leva a Hebreus capítulo 4, versículo 15, em que a palavra de Deus diz que em todas as coisas, em tudo, Jesus foi tentado à nossa semelhança, como nós, porém sem pecado, para que Ele possa se compadecer de nós, os pecadores. Então, quando tentados, provados ou afligidos, devemos saber que há nos céus um intercessor por nós, e esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se compadece de nós em tudo. Na sua pregação, que também notamos nesse trecho, observamos que a pregação de Jesus é uma pregação de arrependimento, pois todo aquele que deseja entrar no reino de Deus, todo aquele que deseja estar dentro do reino de Deus, antes precisa renunciar às paixões desse mundo, antes precisa renunciar, renegar esse mundo caído. Também observamos nesse trecho a autoridade de Jesus. Vimos que Ele tem autoridade sobre as doenças, vimos que Ele tem autoridade sobre os demônios, vimos que Jesus, apesar de ser tão poderoso e ter tanta autoridade, Jesus, nós olhamos para Ele e contemplamos um Salvador misericordioso, porque ao mesmo tempo em que vemos a amplitude da sua autoridade, também enxergamos a amplitude das suas misericórdias, curando os doentes e libertando os oprimidos do diabo. Meus irmãos, esse trecho nos mostra que Ele, Jesus, é Deus, mas se fez servo, desceu e se humilhou como um de nós.